O povo guerreiro, conhecido como Hitita, formou um império que se desenvolveu na Anatólia Central, a atual Turquia, por volta de 2000 anos antes de Cristo. A sua expansão foi um processo gradual que ocorreu ao longo de séculos, envolvendo a conquista de cidades-estado vizinhas e a formação de alianças com povos do Oriente Próximo. Governou por cerca de 1000 anos um território que atualmente corresponde à Turquia e à Síria, e rivalizou com impérios como o da Babilônia, do Egito e da Assíria. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história dos hititas. Essa história é dividida em 3 partes: o Antigo, o Médio e o Novo Reino Hitita. Essa é uma divisão geral, e é claro que há muitos detalhes e nuances em cada um desses períodos. E nesse vídeo, vamos explorar a história do Antigo Reino Hitita. Anita de Kussara iniciou o processo de unificação dos hititas e estabeleceu as bases para o desenvolvimento dessa civilização. Ele conquistou cidades como Hattusa, mas não conseguiu unificar todo o território daquilo que viria a ser o Império Hitita. É o rei Hattusili que, por volta de 1650 a.C., marca a coroação do processo de unificação, mudando a capital do império para Hattusa. Ele funda a dinastia Hitita e unifica as várias cidades e estados sob o seu domínio. Já nos primeiros anos, Hattusili controla a parte central da Anatólia, talvez de mar a mar, ou seja, do Mar Negro até o Mediterrâneo. Mas ao sudeste do território, alguns reinos continuam independentes, ligados a 2 grandes potências, uma na Síria, que é a antiga potência de Ankad, e outra que surge na Alta Mesopotâmia, a potência de Kurri, chamados pelos hititas de Hurritas. E enquanto os hititas atacavam Arzawa, os hurritas invadiram o território hitita e causaram grande devastação. Invasão que representou um grande desafio para o Império Hitita, que teve que lidar com a ameaça dos hurritas enquanto buscava expandir o seu território e consolidar o seu poder na região. E sobre essa expansão, Hattusili encontrou na Síria uma resistência maior do que a sua capacidade de penetração, mas sua obra foi completada por seu filho adotivo, Mursili I. E a vitória de Mursili I contra os Yankad na Síria foi um marco importante na história dos hititas, pois permitiu que eles expandissem o seu território e consolidassem o seu poder na região da Síria. Da Síria, Mursili segue até a Babilônia, realizando um saque no Templo de Marduk, o que foi um golpe fatal para a dinastia babilônica. Sobre isso, já temos um vídeo no canal e eu vou deixar o link na descrição e um card no final desse vídeo. Não se sabe por quê, mas Mursili não quis estabelecer um controle sobre a Babilônia e abandonou o território à sua própria sorte. Sobre a geografia do território dos hititas, era bem diversa daquela da Baixa Mesopotâmia ou da Síria. Era um cenário montanhês, com as cidades situadas em um vale rodeado por montanhas e bosques. E graças a esses bosques, eles não precisavam de ir até outras regiões para buscar recursos como madeira, que era um recurso escasso em outras civilizações, que por vezes tinham que percorrer longos percursos para encontrá-lo. E o mesmo se aplica para metais como o cobre e a prata. Ou seja, estamos falando de uma região rica em recursos, com matérias-primas disponíveis em um raio de poucos quilômetros. A economia era baseada na agricultura, com destaque ao cultivo de cereais como a cevada e o trigo. A criação de ovinos e caprinos era muito difundida. Na região de bosques, era comum a criação de porcos, já que eles não estavam sujeitos às regras alimentares e religiosas das planícies. E nos vales havia a criação de gado, bovino e equino. Em uma região tão rica em matéria-prima, o recurso mais escasso era a mão de obra, um problema que percorreu toda a história hitita. Eles adquiriam essa mão de obra por meio das expedições militares que realizavam, subjugando os povos conquistados. Após o reinado de Mursili I, a história hitita é marcada por uma série de conflitos internos e externos, e o seu território se reduz até praticamente o seu ponto inicial, a Anatólia Central, já que os Mitanni
povo hitita conquistou a região da Síria, que havia sido conquistado pelos hititas. E nesse período, os Mitanni constituem a civilização que detém a hegemonia política da região. E sobre esse povo falaremos nos próximos vídeos, assim como a retomada do poder pelos hititas e o início do Médio Reino Hitita. Se gostou do conteúdo, curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal e muito obrigado a todos!